Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Ora, diga comigo, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Outra tradução. Diga comigo, ora, a fé é a garantia, título de propriedade. O que seria um título de propriedade, gente? Dá um exemplo de um título de propriedade. Sei lá, bis, minha certidão de casamento. Está assinado, acabou, é minha. Uma escritura. Uma escritura, um título de propriedade. A confirmação de coisas que se esperam divinamente concedida. Preste atenção que a fé, ela é a garantia, ela é a certeza das coisas que nós esperamos. Já é nosso, já foi nos dado. A fé traz a existência, a fé traz o título de propriedade, a fé faz com que nós tomamos posse. Amém? E isso, falar de fé é uma coisa, né? Viver isso é outra coisa, ter essa certeza dentro é outra coisa. Por isso que nós precisamos estar atentos com aquilo como nós temos alimentado a nossa fé. Se temos alimentado a nossa fé, de repente é uma fé doentinha, uma fé anêmica, uma fé mal alimentada. Está entendendo o que eu quero dizer? A fé tem que ser bem alimentada, fortalecida. E a prova das coisas que se não veem, a convicção de sua realidade, a fé se compreende como fato que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos, porque é algo espiritual, é algo que está dentro de nós, e é um poder que está dentro de nós que traz à existência aquilo que não existe. Amém? Amém, gente? Amém. Não deixa a fome esfriar o seu ânimo. Outra tradução. O que é a fé? Diga comigo, é a garantia confiante de que algo que queremos é uma outra tradução da fé. É a garantia confiante de algo que queremos vai acontecer. Aquilo que queremos vai, diga comigo, aquilo que eu quero. Eu tenho certeza que vai acontecer. Amém? É a certeza de que, diga comigo, o que esperamos está esperando por nós. Está esperando você ir lá tomar posse. O que você espera está esperando por você. É forte isso, não é? Mesmo que não podemos vê-las de frente, mas é meu. É meu. Isso é questão de tempo, é questão de momento. É meu. E vai acontecer. Amém, pessoal? Deus está trabalhando, Deus está me preparando, vai acontecer. Está a caminho. Tem mais uma? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga comigo, a convicção absoluta de que existem realidades que nunca viu, que você nunca viu. Fé começa com a esperança e de fato é invisível. Muitos duvidam que ela possa ser real.
O que segue é a prova de que a fé é uma realidade que é confiável. Amém? Antes da sequência aqui em Hebreus, eu quero ler Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aliás, você só mudou a tradução? Eu quero 24 junto. Eu acho que eu quero 24 junto. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Se eu estou vendo, preciso esperar o que eu estou vendo. E eu não preciso de fé para aquilo que eu estou vendo. Quem espera por aquilo que está vendo? Passo 25 agora. Mas se esperamos o que ainda não vemos, diga comigo, aguardamo-lo pacientemente ou perseverantemente. Amém? Eu quero que você fique com essas traduções, volta para Romanos, por favor. Que você fique com essas traduções da fé, do que significa fé, porque tudo que nós ouvimos, tudo que nos edifica, tudo que mexe conosco, todas as histórias bíblicas que mexe conosco, que nos motiva, que mexe com a nossa fé, que alimenta a nossa fé, todos os grandes milagres da Bíblia foram realizados, alcançados através da fé. Amém? Então vamos lá. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, diga comigo, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Todos os versículos que eu vou ler a partir de agora, você verá milagres que aconteceram por meio da fé, mudanças que aconteceram por meio da fé, promessas que foram alcançadas por meio da fé. Amém? Qual o segredo, bispo? Fé. Qual o segredo para vencer? Fé. Qual o segredo para viver o meu milagre? Fé. Qual o segredo para fazer, bispo? Fé. Qual o segredo para não fazer, bispo? Fé. Qual o segredo para semear, bispo? Fé. Pela fé Enoque foi arrebatado, diga comigo, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Pela fé Enoque foi arrebatado. Passa, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, diga comigo, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje a bispa estava falando aqui na abertura do jejum, não só falando que eu tenho dito que o testemunho da bispa é marcado por contrariar diagnósticos e previsões, né? Então ela falou um pouquinho desses diagnósticos, ela falou um pouquinho dessas previsões que foram contrariadas, mas ela falou sobre algo extremamente importante que todo mundo sabe e muito pouca gente pratica: a fé do plantio, do plantar.
Tudo que você quer colher, você precisa o quê? Tudo que você quer colher, você precisa aprender a plantar. Plantar, adubar, persistir nesse plantio. Tudo que você quer colher nessa vida, tudo que você quer colher nessa terra, e são coisas simples. São coisas simples, nós falamos muito sobre isso. Uma pessoa que ele quer colher amor, ele precisa aprender a colher o quê? A plantar o quê? Uma pessoa que ele quer receber, colher perdão, ele precisa aprender a fazer o quê? Perdoar. Quem não perdoa, não recebe perdão. Quem não perdoa, não recebe perdão. Quem quer respeito, tem que aprender a plantar o quê? Quem quer amor, tem que aprender a plantar o quê? Amor. Quem quer receber, tem que aprender a dar. E isso, se a maior parte dos cristãos entendessem isso, com certeza, boa parte dos problemas seriam eliminados. Porque o que eu quero, isso não vai longe, o que eu quero receber de você, eu planto na sua vida. O que eu quero receber das pessoas, eu planto na vida do próximo. O que eu quero receber da minha esposa, eu planto na vida dela. O que ela quer receber de mim, ela planta na minha vida. Entendeu ou não? Começa aqui nos nossos relacionamentos. Eu quero atenção, eu dou atenção. Eu quero amor, eu dou amor. Eu quero respeito, eu dou respeito. Eu quero perdão, eu semeio perdão. Eu quero carinho, eu dou carinho. E assim por diante. E infelizmente, muitas pessoas não aprenderam, mas muitos não estão dispostos a praticar a lei da semeadura. O que eu quero colher? Eu preciso aprender a plantar, e plantar na vida, não só na vida daqueles que estão próximos a mim, mas plantar na vida do próximo. Porque o que eu estou plantando, eu vou colher. Não só vou receber das pessoas que eu tenho plantado, mas vou receber de Deus. Há colheitas que eu não vou receber das pessoas. Há plantios que eu faço que eu não vou receber de volta da vida de alguns, mas eu vou receber de Deus. Está entendendo ou não? Tem coisas que nós vamos semear na vida de algumas pessoas, que aparentemente foi semente perdida. Não foi semente perdida. O que eu semeei, eu vou receber de Deus. O que eu plantei na vida daquela pessoa, o que eu plantei na vida de um ingrato, eu vou receber de Deus. Amém? Então eu preciso aprender a plantar o que eu quero colher nessa terra. O que eu quero colher nessa breve passagem, eu preciso aprender a plantar. E plantar, e plantar, e plantar, e não parar de plantar, e lançar a minha semente, e não retirar a minha mão, continuar lançando essa semente, e não me cansar de semear, e não me cansar de fazer o bem. Porque a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, porque você recebe a recompensa se não se cansar. Amém? Então, a lei, pega lá depois. Por que a bispa tocou nesse assunto? Porque não adianta buscar restauração plantando ainda errado, fazendo um plantio errado. Nós queremos restaurar, mas não é para desmoronar mais. Nós temos inteligência. Não temos? Sim ou não? Nós sabemos muitas situações, nós sabemos o porquê chegou a esse ponto. E nós precisamos estar atentos aos nossos plantios. Plantios espirituais, plantios na vida das pessoas, plantar o amor, plantar o respeito, plantar a atenção, plantar o perdão, plantar na vida do próximo, lançar boas sementes e não economizar essas boas sementes, porque tem coisas que nós vamos receber das próprias pessoas, mas tem coisas que nós vamos receber só de Deus, mas não tem semente perdida. Amém? Deixa ali, por favor. Volta. Diga comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando nós falamos de fé, nós pensamos assim,
temos uma definição lá atrás de fé. Nós lemos o primeiro versículo que nos dá uma direção do que é fé. Mas fé não é só aquilo. Nós plantamos na vida de alguém por fé. Nós semeamos, nós perdoamos por fé. Nós abençoamos por fé. Nós deixamos de fazer coisas, atitudes que nós sabemos que não é bom para nós e desagrada a Deus, por fé. Nós renunciamos coisas por fé, tomamos decisões por fé. Buscamos libertações por fé. Praticamos coisas por fé. Perdoamos por fé. Amamos por fé. Porque amar quem me ama é fácil, e amar quem não me ama? Né? Amém, pessoal? Por fé. Ora, sem fé, diga comigo, é impossível agradar a Deus. E quem somos sem Deus? Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Eu creio que Deus existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Eu adoro essa palavra. Porque toda vez que dá uma preguicinha, um desânimozinho, a gente tem que ter sempre ela conosco. Opa, Deus é recompensador daquele que o busca. Busque a Deus e você é grandemente recompensado. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus é recompensador daqueles que o buscam. E quanto mais buscamos a Deus, mais recompensados nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais recompensados somos. Amém? Diga comigo, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Diga comigo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, diga comigo, receberia como herança. Quando foi chamado, ele não sabia nem para onde ia. E fez porque pela fé, Deus falou com ele, ele creu. Deus lhe fez uma promessa, ele creu. Deus fez um chamado, ele diz, eis-me aqui. E saiu, sabendo que não sabia para onde ia, mas crendo que aquilo que Deus havia prometido se cumpriria na vida dele. Olha, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora, diga comigo, não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Diga comigo, pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu, diga comigo, poder para gerar um filho, pela fé. Pela fé, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Se ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? A gente fica assim perguntando, né? Qual o segredo desse povo? Fé. A certeza que aquilo que eles receberam como promessa
se cumpriria, que aquilo que Deus falou com eles se cumpriria. Vamos lá. Pela fé, diga comigo, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar seu único filho pela fé. E foi aqui, nesse momento, que por essa atitude de fé, o Senhor disse: por causa dessa tua atitude, eu te abençoarei grandissimamente. Amém? E foi feito pela a certeza, a fé. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Diga comigo, em voz alta, por favor. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho. Pela fé, o mar foi aberto. Pela fé, o sobrenatural aconteceu. Amém, pessoal? Vamos lá. Diga comigo, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes, pela fé, caíram os muros que eram considerados verdadeiras fortalezas, indestrutível, impenetrável, inconquistável. Pela fé foi conquistado. Amém? Pela fé. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé, uma mulher que teve uma vida errada, uma vida inteira errada, ela mudou a sua história e passou se tornou uma mulher bendita, uma mulher abençoada, mudou a história dela. Amém, pessoal? Amém. Pela fé, pela fé. Que mais direi? Não tenho tempo para falar. Diga comigo, de Gideão. Falando de Gideão, lembrando que Gideão venceu pela fé, com 300 valentes, ele venceu um exército gigantesco, impossível de se contar. Pela fé, aquele que disse assim: como eu posso fazer isso? Se a minha família é a menor e eu sou o menor na casa de meu pai, minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa de meu pai. Se tornou grande, venceu batalhas extraordinárias pela fé. Baraque, Sansão, com a sua força sobrenatural, com uma queixada de jumento, venceu um exército de 1000 soldados. Jefité, filho de uma prostituta. Se ser filho de uma prostituta hoje não é um bom negócio, imagine naquela época. Imagine quanta discriminação, rejeitado pela família, rejeitado pelos irmãos, mandado embora porque não ia herdar nada. Os irmãos não aceitavam que ele herdasse nada, absolutamente nada. Não foi o maior da família, foi o maior da nação. Sua história foi mudada pela fé. Pela fé. Davi. Se formos falar tudo que Davi fez, ficaríamos aqui a noite toda. Falamos a semana passada, Davi foi o único que teve a coragem para enfrentar Golias, sendo o mais novo dos seus irmãos, o menor,
tendo um exército inteiro para enfrentar Golias, ninguém teve coragem, só Davi teve coragem, se tornou um dos maiores reis de Israel, tudo pela fé. Amém? Tudo pela fé. E quando nós falamos pela fé, a fé é corajosa. A fé é corajosa, a fé não é covarde. A fé não deixa passar oportunidades. A fé nos tira da zona de conforto. Porque falando desses homens, falando de Gideão, falando de Jefité, falando de Davi, eram os menores na casa, os rejeitados pela família, discriminados pela família. Falando de Davi, ninguém teve coragem de enfrentar Golias. Ninguém, nem os seus irmãos que eram soldados do exército de Israel não teve coragem. O exército de Israel não teve coragem. Ele teve porque havia uma recompensa para aquele que enfrentasse. A história mudaria ali para aquele que derrotasse Golias, e ele teve a fé, e tanto é que ele declarou isso antes. Ele declarou que ele venceria pela fé. Ele declarou que em nome do Senhor ele cortaria a cabeça do gigante pela fé. Amém? Samuel e os profetas, os quais pela fé, diga comigo, conquistaram reinos. Pela fé conquistaram coisas grandes. Pela fé conquistaram reinos. Praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de... adoro isso aqui, ó. Diga comigo, alcançaram o cumprimento de promessas. Então está vendo que a fé, ela não se resume em crer em Deus. Entendeu ou não? A fé não se resume na crença de que existe um Deus. A fé nos leva a praticar atitudes corajosas, extraordinárias, passos de fé, conquistar reinos, praticar justiça, andar na justiça, alcançar o cumprimento de promessas. Não quero saber que é difícil, não quero saber que parece impossível isso acontecer, eu creio. Pela fé fecharam a boca dos leões. Lembrando que, quando fala de fechar a boca dos leões, Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas deu o grande livramento dentro da cova dos leões. Amém? Pela fé. Apagar o poder do fogo. Os jovens que foram lançados na fornalha, mais uma vez Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas deu o grande livramento, a grande vitória dentro da fornalha. Amém? Amém. Nem cheiro de queimado havia nas roupas, nem um fio de cabelo se queimou. Escaparam do fio da espada. Adoro isso. Diga comigo, da fraqueza tiraram forças. Muda essa tradução, por favor. Diga comigo, da fraqueza tiraram forças. Na batalha, o quê? Repita isso comigo, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Da fraqueza tiraram forças. Ai, estou me sentindo fraco. Não, eu vou tirar força de onde eu não tenho, que eu creio que Deus é comigo. Não vou me prostrar, não vou me entregar, não vou deitar, não vou amuar, não vou retroceder. Da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Lembre-se que quando achamos que estamos já no nosso limite, dizem os especialistas que ainda temos 30% de energia, de carga, de força ali. Lança a mão dos 30%, que é aí que está a vitória. Da fraqueza tiraram forças e foi assim que Deus deu a vitória. E puseram em fugida os exércitos dos estranhos.
ou os exércitos dos inimigos. Tudo isso pela fé. Venceram pela fé. Nós meditamos nessa pouca leitura que fizemos em atitudes de fé, decisões de fé, passos de fé, enfrentamentos de fé, milagres que foram alcançados por fé, o sobrenatural vivido por fé, por crer, por ter a certeza, por confiar em Deus. E é isso que precisa acontecer conosco hoje. É essa mesma fé que nós precisamos vivê-la hoje. É a mesma fé. Porque fé é uma palavra bonita, mas fé pequenininha, poderosa, todo mundo fala de fé, mas no momento de fazer uso dessa fé, no momento que eu acho que eu não tenho força mais, da fraqueza eu tiro força por quê? Porque existe fé. Eu creio, eu não vou me entregar, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou seguir, porque eu sei que eu estou perto da minha vitória, eu sei que eu estou próximo da restauração, da reconstrução da minha vida, eu estou muito próximo de viver aquilo que eu nunca vivi. Na batalha eu vou me esforçar, porque eu sei que a vitória é certa. Isso é feito por fé. São homens que tiveram tudo para desistir, mas não desistiram, tiveram tudo para se entregar, mas não se entregaram, para retroceder, mas não retrocederam. E hoje muitos estão vivendo esse mesmo espírito. Hoje muitas pessoas têm alcançado as promessas, têm vivido o seu sobrenatural pela fé. Como eu disse, hoje a bispa falava de coisas aqui, dando exemplo de coisas, de previsões, de diagnósticos que foram dados, que foram contrariados. E foram contrariados porque nada mais, nada menos por fé. Porque tudo que vinha diz: não creio, não acredito, e pela fé não será assim. Não creio, não acredito, não creio nisso, não será assim. Pela fé será mudado esse diagnóstico, essa previsão. Amém? Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar em Deus a vitória. Agora que eu me aproximo mais de Deus, eu creio na minha vitória. É isso que nós precisamos viver. É isso que tem faltado em muitos. Todas as nossas decisões são por fé. Todos os nossos plantios são por fé. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é por fé. Deus nos conhece. Só para concluir, Mateus 15, 21. Quando eu digo Deus nos conhece, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiró e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Diga comigo: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quando nós começamos a leitura, volta ao início, essa mulher, essa expressão Jesus filho de Davi, era usada pelos judeus, não por outros povos, era a prática do povo judeu. E quando ela se aproximou, gritando como os judeus faziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, crê-se que essa mulher estava tentando se passar por uma judia. Jesus não respondeu, não respondeu nada, até porque, lembrando sempre de uma coisa importante, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece intenções e motivações. A Bíblia diz que o Senhor se agrada da sinceridade, e nós precisamos ser sinceros. Sinceros. Você sabe, faz muito tempo que a gente não fala sobre isso, mas você conhece, já ouviu falar na palavra honestidade de consciência? Honestidade de consciência é justamente quando a sua consciência faz com que você seja honesto, sincero, leal. É algo que está dentro de você, não precisa ninguém saber de nada, você, sua consciência. Isso é o que falta em muita gente. Isso falta em muita gente. Não vou falar absolutamente nada que é enganoso, é mentiroso e etc, porque eu tenho uma consciência e precisa haver honestidade nessa consciência, porque Deus está observando, Deus está olhando mais para o nosso interior do que para as nossas obras, porque aqui dentro está realmente bem claro diante de Deus, como esse copo d'água, quais são as intenções e motivações. O silêncio do Senhor com essa mulher a princípio foi porque certamente o Senhor percebeu, a intenção dela era boa, mas a forma que ela chegou não era. Porque ela chegou abordando o Senhor como se fosse uma judia. E o Senhor não respondeu. O Senhor ficou em silêncio. E certamente ali começou a testá-la. Começou a colocá-la à prova. Ela veio gritando atrás. Quando o Senhor respondeu de uma forma que aparentemente é uma forma grosseira, mas o Senhor estava testando ela. Acompanha comigo novamente a leitura. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Diga comigo: a mulher veio, adorou-o de joelhos
e disse: Senhor, ajuda-me. Aqui ela já teve uma atitude de humildade. Certamente o Senhor já começou a observar, ainda que tivesse começado ou que não tivesse começado tão bem. Só que aqui ela teve uma boa atitude. A resposta que o Senhor disse era mais ou menos: eu não fui enviado para você, eu não vim para abençoar você. Foi essa a resposta que o Senhor deu a ela. Mas ela humildemente, ela o adorou e disse, se humilhou: me ajuda, Senhor. Ele testou mais um pouco. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Primeiro ponto: cuidado com o que está dentro. Cuidado, seja transparente. Eu não te vejo, mas Ele te vê. Exatamente como você está vendo esse copo. Ele sabe das intenções e motivações. Ele sabe de tudo que está errado. E nós precisamos trabalhar e mostrar a Deus que estamos limpos por dentro e por fora, mente limpa, coração. Estamos sendo limpos pela palavra, como está lá em João 15. Estamos sendo limpos. Porque há muitas orações que Deus fica em silêncio. Há muitas orações que Deus não responde nada naquele momento, porque o Senhor está observando para ver se vai haver uma mudança ou não. O Senhor não respondeu, ficou quieto. Ela veio. Quando Ele respondeu, a resposta que Ele deu não foi uma resposta satisfatória. Ela o adorou. Ela se prostrou. Você viu que ela botou o joelho no chão e adorou? Naquela resposta, que não era a que ela esperava, ela botou o joelho no chão e adorou e disse: ajuda-me. Não foi isso que ela fez? Ajuda-me. Ela se humilhou. A partir dali o Senhor certamente já foi vendo uma mudança, uma entrega, já uma sinceridade. E no próximo teste que o Senhor fez, ela teve uma reação ainda mais positiva. E ali ela alcançou o seu milagre. Nós precisamos estar atentos com o silêncio do Senhor, e nós precisamos estar atentos quando a resposta não é satisfatória, que pode ser nada mais, nada menos do que um belo teste com você. Para ver, ela poderia ter dito, eu diria a você o seguinte: o que você faria nessa situação? Eu sei o que alguns fariam. Cachorro é a cadela da sua mãe, seu ordinário, não é? Seu sem educação, desrespeitoso. Muitas pessoas já partiriam para esse lado. É verdade ou não é? Está achando o quê? Está chamando de cachorro quem? Está achando que eu estou precisando das tuas migalhas?
ela teve uma atitude de muita humildade. E ela mostrou que as migalhas do Senhor poderia botar um ponto final na dor dela, poderia mudar completamente aquela situação que ela estava vivendo. Só as migalhas colocariam um ponto final naquele problema. O Senhor ficou encantado com ela. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Nós precisamos estar atentos com aquilo que está acontecendo dentro de nós. O Senhor nos testa continuamente. O Senhor está observando a nossa sinceridade, a nossa honestidade, a nossa lealdade. O Senhor está testando continuamente a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa paciência. Aqui, só nessa leitura que eu fiz, nós tiramos lições importantíssimas. O silêncio do Senhor não quer dizer não. Aquela oração, aquele pedido não respondido no momento que você espera, não quer dizer não. Até porque se fosse não teria sido mudado. Concorda comigo? Ele teria seguido naquela mesma direção, acabou. Já te falei o que é e acabou. Então, o silêncio não quer dizer, não significa não. Eu não vim senão apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vim para você, filho. Essa resposta também não quis dizer não. E pela boa atitude, pelas boas atitudes de fé dessa mulher, ela alcançou o seu milagre. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Há momentos que nós somos provados, há momentos que nós somos testados, que a nossa fé é testada, que a nossa perseverança, a nossa humildade. Nós falávamos segunda-feira novamente, o grande problema de um homem muito importante na Bíblia, na verdade o problema que ele achava que era externo, era um grande problema interno, uma lepra chamada orgulho. Uma lepra chamada orgulho que acompanha a maior parte das pessoas hoje, que não deixa as pessoas serem humildes, que não deixa as pessoas se submeterem com atitude de humildade àquilo que Deus está mandando elas se submeter, que não deixa as pessoas serem perseverantes. Amém, pessoal? Então, reflita sobre isso. E a fé também é isso, ó. Fé perseverando mesmo quando a resposta parece que não é aquela que eu gostaria de ouvir, de receber. É perseverar, é crer, é ter boas atitudes, porque as boas atitudes, a fé nos leva a ter boas atitudes. A fé nos leva a fazer bons plantios e automaticamente boas colheitas. Amém? Ela botou o joelho no chão, ela adorou e disse: ajuda-me, Senhor. E ela alcançou o milagre dela. Hoje, quarta-feira de jejum, eu gostaria de propor a mesma coisa, que nós colocássemos os nossos joelhos no chão e humildemente, um coração sincero. Você quer a restauração da sua vida? Você quer a mudança da sua vida temporária? Você quer uma mudança temporária ou você quer uma mudança definitiva? Que você coloque o seu joelho no chão e com sinceridade
com sinceridade, com total sinceridade, com honestidade de consciência. Fale com Deus e diga ao Senhor: me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da sabedoria que vem. Eu não tenho feito bons plantios. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu quero fazer bons plantios. Eu quero fazer bons plantios porque eu quero fazer boas colheitas. Palavras são semente, decisões são sementes, atitudes são sementes. O que você fala, você está lançando uma semente. As decisões que você toma, você está lançando uma semente, que vai gerar boas colheitas, ou não, dependendo do que você tem semeado. Nós plantamos por fé, nós semeamos por fé. Aproveite a oportunidade, faça como essa mulher. Talvez você fez uma oração e Deus está em silêncio. Já parou para pensar isso? Você fez uma oração e Deus não respondeu nada até agora, Ele está quieto. Ao invés de ficar bravo, põe o joelho no chão e adore a Ele, e diga: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu não posso nada sem o Senhor. Eu quero ser um herói da fé dos dias de hoje. Eu quero ser como aqueles que conquistaram reinos, como aqueles que na batalha se esforçaram, alcançaram promessas, da fraqueza tiraram forças. Eu quero ser como um deles. Eu quero ser como um deles eu quero que as muralhas que estão diante de mim caiam por terra, que o mar se abra diante de mim, onde não existe um caminho, que se abra um caminho onde não existe. Eu quero pela fé alcançar promessas. Tudo foi alcançado pela fé. Eu e você, nós vamos vencer pela fé. Nós vamos mudar situações pela fé. Mas não é uma fé rasa, uma fé superficial. Porque a fé rasa, vou dizer uma coisa para você, uma fé superficial, infelizmente, só vai gerar revolta em você. Porque essa o Senhor não reconhece. A fé tem que ser profunda. Nosso envolvimento com Deus é profundo, não é superficial. Amém? Até porque o que nós queremos, nós não queremos, como tenho falado ultimamente, né? Você não quer de Deus resultados mais ou menos. Você quer resultados extraordinários. Como é que eu quero de Deus, muitas vezes, resultados extraordinários, se a fé que eu tenho praticado é uma fé do mais ou menos? E mais para menos. Mas eu quero resultados extraordinários. Não há como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém?